Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Olá, boa noite. Você que está nos assistindo, queria te agradecer, queria dizer que o programa hoje está imperdível. Nós vamos ter um momento de reflexão, nós vamos ter a entrevista também com a doutora Maria Luísa, psiquiatra, que vai nos falar sobre transtorno de ansiedade, transtorno de pânico e relacionado a isso. Eu queria começar nosso programa de hoje com um breve momento de reflexão. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade nesse momento. Talvez você esteja passando por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, por uma batalha. E às vezes, talvez você esteja se sentindo meio que numa fogueira, né? E aí talvez você fale, puxa, mas para mim está difícil, eu não vou conseguir passar por essa prova. Dessa prova não vai haver nada de bom. E eu queria compartilhar com você que nós estamos numa região de cerrado e muitas vezes a gente vê as queimadas. Eu não quero falar aqui da queimada que o homem produz, mas eu quero falar da queimada que acontece naturalmente, às vezes por raios. E talvez você olhe essa imagem, você percebe, puxa, mas esse fogo ele está queimando tudo. Ele vai queimar os animais, ele vai queimar as plantas, ele vai destruir tudo. Mas eu queria te dizer que esse fogo, o fogo natural, não o fogo do homem, ele é de certa forma benéfico para o bioma do cerrado. Porque o fogo, ele vem limpar a terra, ele vem tirar toda aquela matéria, aqueles galhos secos, aquela palha seca e toda aquela matéria orgânica que estava nos galhos, que estava naquela palha, ela é novamente incorporada ao solo. E depois da queimada, você percebe que vai começar o quê? O milagre da vida novamente. Então você percebe que o cerrado, ele começa novamente a brotar, ele começa a aparecer as flores, ele começa a aparecer novamente a vida. Então, eu queria dizer para você que por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, mas se você perseverar, se você tiver fé em Deus, se você não desanimar, se você não desistir, dessa situação vai resultar em uma coisa boa para você. Vai resultar em maturidade, vai resultar em experiência de vida, vai resultar em uma pessoa mais forte, com mais condições de lidar com os problemas do dia a dia. Eu queria deixar esse versículo para você. João 16:20 diz assim, que a vossa tristeza se converterá em alegria. Às vezes, do fogo é que nascem as flores na sua vida. Às vezes, do fogo nasce uma bela flor. Esse é o programa Veritá. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá, com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Toda sexta-feira às 20h30. Programa Veritá. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar
Começas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Esse é o nosso bloco de entrevistas. E nós estamos aqui hoje com a doutora Maria Luísa Gonzaga. Ela é psiquiatra, recentemente chegada à nossa cidade, e nós vamos falar hoje a respeito de transtorno de ansiedade. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas para a senhora à nossa cidade, para você, jovem, e eu queria dizer que a ansiedade, Maria Luísa, você sabe muito bem, é uma coisa extremamente comum, né? O Brasil é um dos campeões no consumo de ansiolíticos, que são os populares calmantes, digamos assim. Talvez seja até interessante, de repente, colocar calmante na caixa d'água. O que você acha da cidade? Acho que seria interessante. de todo lugar, talvez seria interessante. Porque o ritmo de vida que nós estamos tendo hoje, de certa forma, predispõe as pessoas a ficarem ansiosas. Então, assim, nós vamos começar esse papo dizendo, primeiramente, assim, o que é a ansiedade e até quando a ansiedade é normal e quando que ela passa a ser um transtorno psiquiátrico, doutora? Então, na verdade, a ansiedade é um excesso de preocupação com situações que, às vezes, não precisariam de toda aquela intensidade, né? As pessoas muitas vezes vão ao consultório e falam para mim: nossa, mas isso é só ansiedade? Não, tudo isso é ansiedade, né? Você tem um compromisso para fazer na semana que vem e nessa semana você já não está dormindo, você já não está conseguindo fazer as suas atividades normais porque não sai aquilo da sua cabeça, entendeu? É uma inquietação, aquela sensação de está sempre agoniado. Às vezes tem pacientes que falam sobre uma bola na garganta, um peso no peito, né? Então, e aí você fala: nossa, mas tudo isso, aquele calor que vem das pernas subindo, ou às vezes uma sensação de estar gelado, eu falo: sim, tudo faz parte da mesma coisa, ansiedade, que na verdade começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? Então, assim, se você vê uma pessoa que tem um tipo de personalidade mais ansiosa, mais inquieta do que outras pessoas, isso é parte da personalidade dela, da forma de funcionar dela. Agora, quando essa inquietação, a pessoa não descansa, nessa angústia, está começando a atrapalhar tanto o meio social da pessoa, quanto em casa, relacionamento com familiares, né, o trabalho, a funcionalidade dessa pessoa, é o momento que, a gente tem que começar a ficar alerta em relação a isso. Entendeu? Só que as pessoas acham que não, eu tô só um pouco sobrecarregado, não, foi porque essa semana foi mais pesada, e acabam não dando atenção para isso e continuam funcionando em cima daquela forma que não está correta, tanto para o corpo quanto para a saúde mental da pessoa. E aí, esse é o momento que a pessoa deveria procurar um especialista, né? No mínimo, um psicólogo, para começar a botar para fora aquela angústia, né? Toda aquela coisa que está fazendo você se sentir mal, pesado, angustiado. Né, Luísa, até que ponto o comportamento, digamos assim, nervoso, ansioso dos pais podem interferir ou condicionar as crianças a serem também ansiosas ou nervosas no futuro?
Então, primeiramente tem a parte genética, que é bastante importante. Então, se você vem de uma família de pessoas ansiosas, eu sempre pergunto essa parte: tem alguém na sua família que faz tratamento psiquiátrico? Porque geralmente tem, ou muitas vezes tem, mas ninguém sabe, né? Mas essa parte genética é bastante importante. E aí você tem uma casa ansiosa em que o pai e a mãe têm esse comportamento, né? Já são mais irritáveis, já são mais... estão com o pavio curto, estão sempre inquietos, né? Essa criança com certeza vai ter um impacto muito grande e ela vai começar a funcionar dessa maneira, né? Da mesma forma que se a casa está em conflito ou alguma separação, alguma outra coisa, a criança vai ter problemas. Eu sempre oriento: se você na sua casa está iniciando um tratamento psiquiátrico, mas meu filho, eu não queria que ele soubesse. Não, pelo contrário, mesmo que seja uma criança, você senta, conversa e fala que às vezes você vai estar mais irritado, às vezes um pouco mais, né, lábil, de uma maneira que a criança entenda, que você vai estar um pouquinho mais à flor da pele, mas que a criança perdoe você, que entenda que você está fazendo tratamento e que você não quer agir dessa maneira com ela. Ela vai entender, por menor que seja, sabe? Vai entender, usando um palavreado mais infantil, é claro, mas vai entender e isso também deixa a criança mais tranquila. Né? Então, uma casa ansiosa com certeza vai gerar uma criança ansiosa. Maria Luísa, e com relação assim aos sintomas, de uma maneira assim bem tranquila para as pessoas entenderem, como é que a gente pode dizer que uma pessoa ela tem transtorno de ansiedade, que ela realmente precisa procurar um profissional de saúde? Então, a pessoa tem muita inquietação, às vezes começa a comer demais, mais do que o normal dela, entendeu? Às vezes tem alteração do sono, ou para mais ou para menos, a cabeça parece que não para, entendeu? Não é uma vez que você está com muita coisa, digamos assim, né? Muito trabalho para fazer, mas assim, isso constante, né? Mais de uma vez por semana, por pelo menos uns 6 meses, você está mais irritado, você está mais, como é que eu posso dizer, inquieto, angustiado, e isso se torna uma parte muito constante do seu dia e da sua semana. Isso com certeza é a hora de acender aquela luz vermelha. Opa, estou precisando parar um pouco. Maria Luísa, o que a gente tem percebido que uma patologia que também tem aumentado em termos de incidência é o transtorno do pânico, não é? Você podia falar um pouquinho sobre isso? O transtorno do pânico, ele está dentro dos transtornos ansiosos, né? E você pode ter simplesmente, dentro de um transtorno ansioso, você tem uma ansiedade generalizada com um ataque de pânico, né? Uma crise de pânico, que seria uma descarga autonômica, em que você tem taquicardia, você tem tremores, né? Sente formigamento, pessoas têm sensação de despersonalização, às vezes ficam aéreas, ou pode estar até num lugar em que conhece, mas se perder, né? Começa a achar que vai morrer, ter um infarto naquele momento. Acho que a sensação de morte uma sensação de morte iminente. É um sintoma bem presente, né? Sim, o paciente... Sensação de que está tendo um derrame, uma angina, um ataque do coração, não é isso? É bem comum, tanto que assim, esses pacientes enchem os pronto-socorros, né? E às vezes é um paciente que passa até na frente de outros, porque naquele momento o paciente está tão mal e você chega lá e ele, doutor, eu fiz todos os exames e tudo deu normal. E isso que deixa eles bastante frustrados e às vezes até envergonhados. Não é para ficar envergonhado, isso foi uma crise de pânico. Só que quando essas crises de pânico se tornam frequentes, né, e fazem parte do seu dia, da sua semana, né, e aí você começa a ter medo de ter outras crises e medo de passar mal, né, e isso começa a atrapalhar completamente a sua vida, aí é um transtorno do pânico, entendeu? Porque as crises de pânico estão fazendo parte da sua semana, digamos assim. Maria Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da fobia social, porque é um transtorno também, mas que a gente percebe que muitas vezes é
é subestimado, subdiagnosticado. Às vezes a fobia social ela é confundida com a pessoa que é introvertida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fobia social. A fobia social, ela é também um transtorno de ansiedade, só que assim, a pessoa não consegue ter convívio social, ela não se sente bem na interação pessoa a pessoa, né? Uma pessoa que vai procurar empregos que sejam numa biblioteca, em coisas que sejam, sabe, ele é funcionário de raio-x, de uma clínica ou alguma coisa num laboratório, sabem que ele não tenha contato pessoa a pessoa, porque a pessoa não consegue ter essa interação, né? Não consegue ir a locais muito cheios de pessoas, tipo um show, alguma coisa assim, é uma coisa que a pessoa não consegue ter, que é muito diferente, por exemplo, de uma agorafobia, que tem pacientes que têm ansiedade e não conseguem, e se sentem mal em locais abertos, locais muito cheios, entendeu? Isso não é fobia social. Isso é uma agorafobia, a pessoa está naquela situação e se sente mal. Entendeu? A fobia social não, faz parte do dia a dia da pessoa, ela não consegue interagir, ter, digamos assim, se relacionar com outras pessoas. Tem dificuldade de relacionamento. Exatamente. Prefere trabalhar em locais que não tem muito contato com o público. Com certeza. Tem dificuldade de namorar, tem dificuldade de ir para um clube, de jogar um futebol. E tudo, até ir na igreja, ir num restaurante, comer, entendeu? É uma pessoa que ela vai evitar ao máximo. Então ela vai se cercando num casulo próprio, digamos assim, né? Essa é uma pessoa que tem uma fobia social. É bem diferente não é bem diferente, mas é diferente de uma pessoa que tem agorafobia. Pessoas começam a falar sobre fobia social dizendo que, não, eu me sinto mal em locais públicos. Isso não é uma fobia social. Você tem que ver e entender o que esse paciente tem para você ver qual é a necessidade dele naquele momento. Maria Luísa, e pessoas perfeccionistas, elas têm maior tendência a ter transtorno de ansiedade ou não? Então, na verdade, assim, se você falar sobre uma pessoa perfeccionista que seja, sei lá, uma faxineira, ela é super perfeccionista, só que ela faz aquele trabalho dela com primor, né? Ela ganha mais trabalhos por causa disso, ela ganha melhor, né? Isso não é uma pessoa ansiosa, ela tem parte da personalidade dela ser cautelosa, ser perfeccionista, gostar dos mínimos detalhes, um decorador de interiores que pensa nas mínimas coisas. Isso é um perfeccionismo, mas não chega a ser uma coisa que vai colocar a pessoa, pelo contrário, ajuda ela a trabalhar, a ser bem-sucedida, né? Agora, quando essa coisa já está se refletindo em lavar as mãos várias vezes, você ter que limpar a casa várias vezes, né? Tem gente que diz, nossa, que mulher primorosa, que maravilha. Não, ela não é uma boa dona de casa. Essa é uma pessoa que está com problemas e ela está pedindo socorro na sua frente e muitas vezes a gente não entende, né? Tem que esfregar o chão 30 vezes até ver a própria face no chão encerado. Isso não é normal, né? Mesmo estando limpo e bem encerado, ela tem que ver, ela tem que encerar 30 vezes para, sabe? Então isso aí já está patológico, já é uma coisa que você tem que procurar um tratamento. E com relação ao tratamento, Maria Luísa, quais são as linhas gerais do tratamento? Quando os pacientes eles começam o tratamento, geralmente eles vêm procurando, doutor, eu gostaria de melhorar ontem, né? Isso é um grande problema, porque melhorar, você toma um remédio hoje e já está melhor daqui a 1 hora, geralmente é uma coisa bastante perigosa, né? Porque o que acontece? As medicações que causam alívio mais rápido para os pacientes são geralmente os benzodiazepínicos, que seriam as medicações que popularmente a gente chama de tarja preta, né? São medicações que dão alívio imediato, né? Mas são medicações que podem causar dependência, que não tratam a longo prazo, né? E as pessoas veem essas medicações como mais tranquilas do que as outras, que seriam ansiolíticos, antidepressivos e ansiolíticos, né? Que seriam tratamentos a longo prazo. Mas aí tem que ter uma orientação médica para você utilizar, como por exemplo sertralina, fluoxetina, o citalopram.
Ah, eu já tomei e não me ajudou. Pois é, mas cada paciente tem que ser visto na sua totalidade naquele momento. Não dá para comparar você com a sua vizinha, por exemplo, né? Ah, não, mas ela usa tarja preta. Pois é, há 20 anos e nunca melhorou. Quem sabe ela estivesse precisando de um tratamento correto, com uma medicação correta, numa dose correta. Ah, não, eu uso sertralina, um comprimido por dia de 50 miligramas há 10 anos e continuo tendo crises. Então você está usando a medicação numa subdose, provavelmente para você, entendeu? E tem que ser revista por um psiquiatra, né, para poder que seja reajustada, você ser orientado em relação àquilo, né? O que não acontece, infelizmente, né? Então, assim, nós temos uma gama de medicações, tanto inibidores da recaptação da serotonina, quanto inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, de todos os preços que dá na rede pública, os tricíclicos, os tarja preta, só que o que é mais importante nesse momento não seria talvez que tipo de medicação é a melhor para a ansiedade, mas qual é o melhor para aquele paciente naquela situação. E isso só vendo o paciente cara a cara e ele vindo até você, né? Luísa, a gente percebe que as pessoas têm muito medo da dependência, né? Que existe alguns mitos, alguns estigmas com relação à medicação ansiolítica, que são os populares calmantes, né? Que tem o seu papel, papel importante, e quando ela é usado corretamente, esse risco, digamos assim, da dependência minimiza muito, não é isso? Com certeza. Na verdade, assim, a maioria dos pacientes que eu começo uma medicação ansiolítica, se o quadro está bastante grave, eu com certeza vou colocar um tarja preta, um benzodiazepínico junto para ajudar naquele momento. Aí o paciente, nossa doutora, mas vai dar dependência? Não, pelo contrário, você está sendo orientado nesse momento a tratar, porque esse é o teu, eu ainda brinco com eles, esse é o teu hospitalzinho em casa. Ao invés de você ficar indo para o hospital, passando mal e ter que, né, chamar sua família toda para fazer aquilo, você tem ali, quando você começa a passar mal, você tem essa medicação para usar naquele momento de urgência para você, né? Mas para isso o paciente precisa ser bem orientado, né? Muitas vezes eles até perguntam sobre as outras medicações, as que também vêm com tarja preta, mas eu vi gente que tem que usar a vida inteira. Pois é, mas aí já é uma outra coisa, né? A pessoa já teve provavelmente diversos quadros de ansiedade, não consegue ficar sem medicação e a medicação está ajudando na qualidade de vida da pessoa. Então vamos usar pelo tempo necessário para que ela fique bem e tenha uma qualidade de vida, né? Mas não é uma dependência, na verdade é um tratamento. Agora deixa eu te apertar um pouco. Ixi. A gente sabe a respeito do efeito placebo, né? O que é o placebo? O placebo é um medicamento que não tem ação nenhuma. E quando a indústria farmacêutica ela vai testar um remédio para ansiedade ou para depressão, ela sempre compara o efeito do remédio dela com um remédio que não tem ação nenhuma, né? Então ela faz essa comparação. E a gente percebe que o efeito placebo, muitas vezes, é quase parecido, o efeito quase chega próximo, digamos assim, da medicação propriamente dita. Como é que é isso, Maria Elisa? Como é que é esse negócio de placebo? Na verdade, assim, não dá pra gente pegar não, eu vou falar pro meu paciente que eu vou dar a pílula da felicidade, da farinha para ele e, não, mas o placebo vai fazer efeito, né? É essa porcentagem entre o placebo e a medicação, de efeitos que o placebo e a medicação fazem, que faz com que a gente tenha que medicar o paciente, entendeu? Porque se aqueles que seja 10% a mais que a medicação faz de efeito em relação ao placebo vai dar uma qualidade de vida para o paciente, por que eu vou dar farinha para ele? Entendeu? Então existe uma grande diferença entre você colocar a vida dessa pessoa em risco até, porque, poxa, ela está perdendo dias de benefício com a família, no trabalho, né? Então você tá escrevendo ali, esse paciente vai continuar
provavelmente 10% destes pacientes que estão recebendo placebo vão continuar do mesmo jeito que estavam antes. E você vai privar esses 10 de terem uma melhora, de ter uma qualidade de vida melhor, eu não seria capaz de fazê-lo. E, Maria Luísa, qual é o papel da terapia, qual é o papel da família no tratamento da pessoa com transtorno de ansiedade? Então, a terapia, na verdade, ela é vital para acompanhar o tratamento psiquiátrico. Muitas vezes, até no início, alguns pacientes ficam reticentes em relação à psicoterapia. Eu falo para eles, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Então, próxima consulta, me promete que você vai pensar. Porque a psicoterapia e junto com o tratamento medicamentoso, é padrão ouro para tratamento dos transtornos ansiosos, entendeu? É necessário que a pessoa faça um tratamento um psicoterápico com um acompanhamento conjunto, entendeu? Então, os pacientes falam, mas uma vez eu fui num psicólogo e não gostei. Pois é, não gostou, vai em outro. Porque a psicoterapia é muito importante, é a chave para você conseguir entender de onde vêm os gatilhos para essas crises ansiosas, entendeu? Onde que está talvez a forma errada que você tá agindo no dia a dia, né? Quem sabe você aprender os teus limites e não vê-los como uma fraqueza, né? Olha, eu não consigo fazer isso, me desculpe, eu gostaria, né? Mas eu não consigo, entendeu? Dizer o não, porque muitos pacientes ansiosos não conseguem dizer tão cheio de estigmas, né? Não consegue. Então, essa é uma outra parte que a psicoterapia, não é o psiquiatra que vai ensinar, é a psicoterapia conjunta, semanal, ou dependendo de qual a necessidade que o psicoterapeuta diga, né? Às vezes 2 vezes por semana, às vezes não, de 15 em 15 dias, mas tem que fazer. Em relação à sua pergunta, como que a família se encaixa no tratamento, eu vou responder. Na verdade, a família é parte vital do tratamento do paciente, tanto na parte de entender o quadro, dar suporte e também, às vezes, ajudar com a medicação, porque o paciente, quando está ansioso, ele está com a cabeça fica aéreo, com dificuldade de concentração, então às vezes esquece a medicação, né? Se o familiar entende, está participando daquilo, ele vai ajudar ele a lembrar da medicação, né? Dar suporte, entender que não é uma besteira da sua cabeça. Imagina você tá fazendo um tratamento que já é estigmatizado, né? E ainda encontra isso dentro de casa, a pessoa entra em parafuso, né? Se a família sabe e ajuda e se compromete junto com o tratamento, melhor ainda. Então, se a família puder participar junto, indo ao psiquiatra, fazendo as perguntas, né, que tem dúvidas, melhor ainda, faz com que o tratamento seja efetivo mesmo, porque não está a pessoa sozinha, ela está sendo acompanhada junto. Maria Luísa, para a gente finalizar o bloco, a gente percebe que a gente que atende também pacientes, a gente percebe que existe uma população de pessoas que são muito fervorosas na sua religião, tem a sua fé muito atuante, e que quando essa pessoa ela fica doente, fica com transtorno de ansiedade, ou com transtorno de pânico, ou com depressão, o que quer que seja, existe uma resistência grande de procurar a ajuda médica. Às vezes a pessoa ela fica achando que ela não tem fé, que ela tá fazendo alguma coisa errada, que ela está em pecado, e às vezes até existe uma cobrança com relação à comunidade a qual ela pertence, não é? Que esse tipo de doença não existe, que ela está precisando orar mais, rezar mais, e aí a pessoa já está se sentindo mal pela doença, e aí se soma a isso o se sentir mal pela cobrança da família ou da comunidade a qual ela pertence. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e qual é a importância, no seu ponto de vista, da espiritualidade na nossa saúde mental. Tá. Às vezes até conflitante, porque
porque muitas vezes eu tenho pacientes que chegam, conversam comigo, ai doutora, o meu pastor, ou o padre, ou quem quer que seja o tutor, né, da religião da pessoa, diz para eu parar de tomar os remédios porque isso não é de Deus. E eu falo, poxa, eu tenho padres, eu tenho pastores que vêm aqui se tratar comigo, então o Deus deles é menor do que o Deus dessa pessoa que está dizendo que você tem que parar as medicações. E às vezes até falo para os pacientes, será que o seu Deus é diferente do meu, que me colocou aqui para estar te ajudando? Né? Então, às vezes as pessoas vêm com esses estigmas, né, que são que atrapalham tanto o tratamento da pessoa quanto inclusive a parte espiritual, porque um paciente que está com um quadro de transtorno do pânico, ou agorafobia, não consegue sair de casa, e ainda você vai dizer que ela não tem fé por não conseguir sair de casa. Eu falo para os pacientes, a primeira consulta que ele chega, olha, agora não é momento de você pensar em se forçar a ir à igreja ou qualquer coisa. Vamos tratar um pouquinho. Quando você estiver um pouquinho melhor, você vai na igreja e você vai ver que não foi a sua fé que faltou, era que o seu corpo não estava respondendo de uma maneira aceitável para você pegar e se forçar a fazer isso. Se você tivesse com meningite num hospital, você ia se forçar a levantar e ir ao culto? Não, por quê? Porque é uma doença. Então, por que quando você está com uma depressão, uma ansiedade, você não pode ficar em casa até você melhorar um pouco e depois rezar com toda a sua fé, né? E bem e saudável para demonstrar mais a sua fé. Né? Então, essas coisas vêm contra o tratamento e, na verdade, são contra a própria pessoa. Né? Gostaria muito que as pessoas que têm na mão fiéis, como pastores, como padres, que elas lessem um pouquinho mais e entendessem que a gente está aqui para ajudar o paciente, para tratar, entendeu? E quem nos colocou aqui foi a mesma pessoa que colocou eles no cargo deles, entendeu? Então, deixa a gente fazer nosso trabalho, deixa as pessoas virem até nós, né? Porque senão a vida das pessoas continua ruim, você talvez vai perder um fiel, vai perder, né, pessoas na sua igreja, no seu culto, e vai atrapalhar o tratamento da pessoa. Né? Então deixa ela ir ao médico fazer o tratamento direitinho. Se você acha que que não concorda com alguma parte, né, escreve uma carta, conversa com o médico ou orienta a pessoa a ir num outro médico que você considere mais aberto. Eu não sei, né? Mas que seja uma coisa para o melhor da pessoa, não contra ela, né? E aí já vem a parte da espiritualidade. É muito importante a espiritualidade no tratamento das pessoas, né? Muitas vezes, assim, você vê pacientes com dependência de álcool, de cocaína, de crack, né? A pessoa pega e se como é que eu posso dizer, vincula com uma igreja, com um culto, com alguma coisa do tipo e, nossa, ele sai daquilo sem precisar, às vezes até de medicação, né? E fala, olha a importância disso, né? Então, como é que eu vou dizer que isso é besteira ou que isso não existe? Pelo contrário, eu falo, nossa, se você quiser, principalmente os pacientes que têm essa relação da parte de abuso, olha, quer ir, vai. Né? Ah, não, mas eu não encontrei numa igreja ainda. Vai um tipo diferente, né? Vai procurando qual que você se encaixa, qual que você se sente bem e à vontade. Né? E quando o paciente depressivo vem procurar, não consegue nem sair da cama ou tomar banho, ai doutora, mas olha, minha mãe fica me pressionando para ir para a igreja. Calma, espera, dá umas semaninhas, deixa o remédio começar a fazer efeito, deixa a terapia, né, te acalmar um pouco mais. Daqui a pouco você vai na igreja e vai se sentir bem lá dentro, né? E não vai ser uma coisa de eu tenho que ir porque eu tenho. Não, você vai porque você quer, né? Porque você está bem fisicamente e mentalmente para ir lá, né? E se abrir para a espiritualidade. Então, sou completamente a favor, só que muitas vezes tem que ter um momento certo também. Ok. Eu queria te agradecer, Maria Luísa, pela conversa maravilhosa, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Queria dizer que o programa está aberto para você voltar outras vezes. Obrigada. Tá? Nós vamos deixar depois o contato da doutora para você que está precisando de uma ajuda, digamos assim.
E nós vamos agora para o nosso bloco cultural. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá, com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Toda sexta-feira às 20h30. Programa Veritá. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, e é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou, tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, sim. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá, com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Toda sexta-feira às 20h30. Programa Veritá. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do Seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados,
foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. O nosso momento de reflexão de hoje, eu queria conversar um pouquinho com você a respeito de escolhas, não é? Você sabe que a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Muitas vezes escolhas boas, escolhas ruins podem determinar o curso que a nossa vida vai tomar. Mas, nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos, não é? A Bíblia até fala, né? Eis que coloco diante de ti caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, pois, a vida. Então, até Deus nos dá esse livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos trilhar. Mas será que nós realmente somos livres para tomar decisões? Até que ponto essa nossa capacidade de escolha ela não está assim como um jogo de baralho com cartas marcadas, assim como um jogo de dados com dados viciados? Será que nós realmente somos livres para escolher? Ou será que existe alguma coisa, algum condicionamento, alguma coisa que de certa forma, nos faz escolher de maneira errada? Nos faz escolher sempre as coisas piores, as coisas mais complicadas para a nossa vida. Então, eu queria dizer para você que a nossa escolha, ela é como uma semeadura. Você pode optar por semear uma semente ou não, mas a partir do momento que você semeia, a colheita é obrigatória. Então, a importância de nós escolhermos, digamos assim, as melhores sementes. Mas eu queria conversar com você mais profundamente a respeito da maneira como você, como eu, escolhe as coisas, da maneira como nós tomamos nossas decisões. De que maneira nós escolhemos o caminho que nós trilhamos? Eu queria dizer para você que muitas vezes existem fatores alheios à nossa vontade, digamos assim, que interferem na nossa capacidade de escolha. Muitas vezes existem fatores genéticos. Às vezes na sua família existem alguns traços de caráter, de personalidade, de temperamento, de problemas que podem causar problemas na sua capacidade de escolha. Que muitas vezes problemas psíquicos, às vezes a maneira como você foi criado, às vezes a maneira como você foi direcionado na tua infância, na tua adolescência. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no programa passado, a respeito de paradigmas, não é? Aquelas visões de mundo que muitas vezes nos impõem, os nossos pais, as pessoas que têm influência sobre nós. E os fatores ambientais, muitas vezes, hoje em dia é muito comum, por exemplo, o jovem, o adolescente, ele escolher aquilo que o grupo escolhe para ele, tá? Então, muitas vezes, nós deixamos os outros escolher para nós. Muitas vezes, a esposa escolhe aquilo que o marido quer, ou o contrário, às vezes, o esposo escolhe aquilo que a mulher quer.
Muitas vezes a gente escolhe aquilo que o patrão quer, aquilo que o professor quer, aquilo que o grupo quer nos escolher. Então, perceba que muitas vezes esses três aspectos, aspectos genéticos, aspectos da sua família, aspectos da sua criação e aspectos ambientais, a maneira, o local que você está inserido no momento, tudo isso age de maneira confluindo e interfere na sua capacidade de escolha. Então, aí você começa a perceber, mas então será que realmente eu sou tão livre assim para escolher aquilo que eu quero? Até que ponto o fator genético, o fator psíquico e o fator ambiental interfere e impõe a mim algumas escolhas que muitas vezes não me agradam? Eu tenho certeza que você já deve ter passado por alguma situação que você fez uma escolha ruim. E depois de um tempo você olhou para trás e falou, puxa, mas por que eu fiz aquela escolha? Por que eu tomei aquela decisão ruim? Por que eu fiz aquilo? Então muitas vezes a confluência desses fatores é que muitas vezes nos condicionam a esse tipo de resposta. Mas até que ponto eu sou refém disso? Aí eu queria te introduzir, queria te apresentar um personagem fantástico, chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele era um médico que ele foi preso na época da Segunda Guerra pelos nazistas. E o Viktor Frankl, ele foi levado a um campo de concentração. E lá, a família dele foi toda morta na câmara de gás. A esposa, os filhos, os pais de Viktor Frankl. E somente ele é que permaneceu vivo. Inclusive, ele tem um livro que ele conta essa experiência dentro do campo de concentração. Chegou num ponto que o Viktor, ele vivendo toda aquela barbárie, toda aquela tristeza, aquele sofrimento, não sabendo se ia ficar vivo no dia seguinte. Então ele pegou e ele fez uma escolha. Ele escolheu que ele não ia deixar toda aquela situação ao redor dele afetar a sua vida. Ele escolheu a vida, ele escolheu a liberdade. E aí que eu quero dizer para você, que você não é refém da situação, que você pode e você tem sim a capacidade, a liberdade de escolher não deixar o sofrimento da vida te afetar. Então, o Viktor Frankl, no meio daquela confusão, naquele sofrimento todo, ele conseguiu achar dentro dele um local que os guardas não podiam tocar nele, que o sofrimento não podia tocar nele, que a perda dos parentes, dos entes queridos, não podiam afetá-lo. E esse lugar era exatamente dentro da sua alma, dentro do seu interior. Então ele protegeu a sua alma de toda aquela situação negativa que estava acontecendo ao redor dele. E dessa experiência que ele passou no campo de concentração, ele criou uma corrente psicológica chamada logoterapia, que tem ajudado milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo a vencer os seus problemas pessoais, os seus problemas psicológicos. Então, eu queria te deixar essa mensagem de que você tem sim a capacidade de escolher uma vida melhor para você. Você tem sim, você não é refém da sua genética, você não é refém da criação dos seus pais, você não é refém do ambiente que você se encontra. Você, assim como Viktor Frankl, ele conseguiu, no meio de todo aquele sofrimento, construir um casulo e se proteger a sua alma, o seu coração, a sua capacidade de ser humano. Assim você também pode fazer isso. Justamente para ilustrar isso,
eu queria, não sei se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, assista. É um filme que retrata bem isso. Esse filme chamado Um Sonho de Liberdade, onde nós vemos a história de uma pessoa, do Tim Robbins, que ele foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. E ele fica preso, e lá na prisão ele encontra o Morgan Freeman e um outro personagem, que já estavam lá presos há muito tempo. E o personagem do Tim Robbins, a prisão dele era perpétua, ele não tinha como sair da cadeia. Mas aí no desenrolar do filme você percebe que o Tim Robbins ele faz exatamente aquilo que Viktor Frankl fez. Ele consegue, dentro da prisão, sendo submetido a todo tipo de sofrimento, sendo preso injustamente, sendo usado pelo diretor da prisão, ele consegue manter a sua liberdade. E você percebe no filme, vai retratando isso, que ele vai devagarzinho fazendo um túnel para poder escapar daquela situação. E o filme retrata bem que dentro dessa prisão existem pessoas ali que não tiveram essa mesma condição, que elas estão naquela prisão e elas se acostumaram a ficar presas. Existe até um personagem do Brooks, do Senhor Idoso, que ele depois de mais de 40 anos de prisão, ele é solto e ele não consegue viver lá fora e ele se suicida. Então, o que eu queria dizer para você? Que muitas vezes nós temos que ter esse discernimento, essa percepção que nós não somos reféns, que nós temos sim capacidade de melhorar, capacidade de sair da situação, capacidade de evoluir enquanto ser humano, de ter uma vida saudável, próspera, de ter uma espiritualidade sadia. Só que muitas vezes isso dá trabalho. O personagem do Tim Robbins demorou 20 anos para construir o túnel para a sua liberdade. Mas existem pessoas que ficam presas nessa situação. Elas criam o que a gente chama de zona de conforto. O ser humano, ele é capaz de se acostumar a qualquer situação, até situações ruins. Talvez você conheça uma esposa que tem um casamento infeliz, mas que não tem coragem de buscar uma coisa melhor. Talvez você seja uma pessoa que está insatisfeito com o seu trabalho, mas que não tem coragem de buscar uma qualificação melhor, de buscar uma coisa melhor para a sua vida. Então, essas pessoas, elas ficam acomodadas dentro de uma zona de conforto. E por mais que essa zona de conforto seja desconfortável, por mais que seja apertada, por mais que seja sofrida, mas muitas vezes o medo de mudar, o medo de ousar, o medo de continuar tentando melhorar enquanto ser humano é muito maior do que o próprio sofrimento. Então, eu queria que você começasse a pensar nisso, nas escolhas que você está fazendo e na maneira como você tem se deixar acomodar pela situação que você está vivendo. Bom, então, você e eu, temos a liberdade de escolher a maneira como o sofrimento ou as coisas da vida vão nos afetar. Então, isso é importante, isso é fundamental. Você não é refém de uma situação de sofrimento, você pode e deve reagir e escolher cuidar do seu coração e começar uma coisa nova. Então, como fazer isso? Por onde que eu começo a essa reviravolta, a essa virada de mesa para me poder melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano? Então, eu acho que a primeira coisa é que você e eu, nós temos que aprender a viver de acordo com os princípios. Quando você vive através de princípio, você não erra. Então, eu chamo isso de o princípio do cinto de segurança. Esses carros mais novos, quando você entra dentro dele, você liga o motor e você sai, eles têm um sinal sonoro
que fica buzinando na sua cabeça enquanto você não coloca o cinto de segurança. E aí quando você coloca o cinto de segurança, então aquele sinal sonoro ele para. Então, isso é um princípio, porque o certo de você dirigir hoje em dia é usando o cinto de segurança. Se você usa o cinto de segurança, se houver um acidente, você não vai se machucar ou vai se machucar menos. Então, de certa forma, nós temos que ter sempre essa ideia desse sinalzinho sonoro que toca na nossa cabeça quando a gente está fazendo alguma coisa contra os nossos princípios. Porque dentro de nós existe, a Bíblia fala que dentro de nós existe a eternidade de Deus, existe algo de Deus dentro de nós, um chip, a psicologia chama de consciência, que apita quando você está fazendo alguma coisa fora dos princípios eternos. Só que o problema é o seguinte, que muitas vezes nós aguentamos, digamos assim, essa campainha sonora na nossa cabeça até o ponto que ela não nos incomoda mais. Ou seja, muitas vezes nós vivemos fora dos princípios, a consciência nos acusa, mas chega num ponto que a nossa consciência ela fica cauterizada, ou seja, você já não se incomoda mais em viver fora dos princípios eternos. E aí você começa a ter as escolhas cada vez piores. Então, se você quer melhorar enquanto ser humano, comece a viver dentro dos princípios eternos. Não deixe mais nunca os princípios eternos fora do teu dia a dia. Faça as pazes com o seu passado. É impossível você caminhar para frente olhando para trás. É impossível você dirigir um carro olhando somente pelo retrovisor. Se você não tiver perdão no seu coração, se você não perdoar as pessoas que de alguma forma te feriram no passado, vai ser muito difícil você andar para frente. Examine os seus paradigmas, nós falamos sobre paradigma na semana passada. Aquelas coisas, aqueles conceitos errados, irreais, fantasiosos, cheios de tradição, que não te levam a lugar nenhum. Comece a cortar da sua vida. Comece a renovar a sua mente. Estabeleça metas. Comece com metas de curto prazo e vai aumentando metas de médio e longo prazo. Estabeleça metas objetivas que você pode atingir no seu dia a dia. Comece a estudar meia hora por dia. Comece a estudar um novo idioma. Comece a se qualificar. Comece a procurar uma igreja. Comece a ler mais a palavra de Deus. Tudo isso porque você vai começar a mudar de dentro para fora. Não espere as pessoas mudarem. Mude você primeiro. Seja você a mudança que você quer nos outros. Muitas vezes a gente joga a culpa das nossas mazelas nos outros. E você, eu quero te dizer com muito amor, você é responsável pelas mazelas, pelos problemas que você está passando hoje. Ah, mas foi o meu isso, aquilo. Não. A partir do momento que você tem consciência, que você é um adulto, que você sabe o certo e o errado, você tem que começar realmente a fazer as escolhas certas. Você tem a liberdade para escolher o caminho certo para a sua vida. Esse é o programa Veritar. Eu queria te agradecer pela companhia, queria te agradecer pela audiência. E na semana que vem nós estaremos aqui falando sobre autismo, que é um assunto extremamente importante, que é um assunto que é muito importante para as nossas crianças. Existe uma grande população de crianças autistas que não tem diagnóstico ainda. Nós vamos estar aqui conversando sobre o autismo. Boa noite, até a semana que vem. Você acabou de assistir o programa Veritar. A apresentação Dr. Altemar.
Assista toda sexta-feira às 20 horas e 30 minutos o programa Veritar. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritar, com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Toda sexta-feira às 20h30. Programa Veritar.